Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, porque abre a cabeça de muitas pessoas, que é sobre poupança, tá? Eu vou te falar qual que é o verdadeiro problema da poupança. E talvez você nem perceba, nem saiba. Talvez você já veio com a concepção, deve ser isso, mas calma, eu vou te mostrar o que realmente é um problema. A gente vai ver como é que funciona, quanto é que ela rende, como é que funciona e tá perdendo ou não da inflação, você tá destruindo dinheiro ou não e como é que é a segurança da poupança de fato, que, né, diz ser um investimento extremamente seguro. Vamos ver sobre isso. E depois eu te digo o real problema. O real problema muitas vezes não é o que você está pensando. Primeira coisa, por que a gente está gravando aqui este vídeo? Porque tem muito dinheiro na poupança. Esse aqui é um relatório lá do Banco Central. E se você for ver aqui na última coluna, saldo 973. Parece até que é 973 milhões, que aí não seria muito. Mas existe um porém. Essa tabela está aqui, ó, reais mil. Então ela está abreviando três casas aqui, tá? Três casas dos mil. Então existe na prática 973 bilhões com B de bola. Bilhões de reais investidos na poupança atualmente. Isso aqui é um relatório que eu acabei de tirar aqui de final de abril. 973 bilhões de reais estão na poupança. E olha quanto que rendeu aqui, ó, 0,4. 0,4 no mês. Isso aqui é um problema grave. Então a gente vai direto aqui para te mostrar quanto que ela de fato rende, tá? Então a gente vai para o nosso Excel, que eu sempre gosto de trazer para vocês, e temos aqui várias informações neste Excel. Primeira coisa, a poupança tem duas rentabilidades, olha só. Existe uma poupança antiga, tá? Para quem tinha recursos guardados ali até 2012, se você investiu depois disso, sua poupança é a nova. Então, assim, a poupança antiga está travada aqui, ó. Ela sempre rende igual ao primeiro cenário que eu vou te mostrar. Já a poupança nova, depois de 2012, ela tem dois cenários de rentabilidade. Então, em algum momento ela rende uma coisa, em outro momento ela rende outra coisa. E o que define isso é a taxa Selic, tá? Que é a nossa taxa básica de juros da economia. É a taxa que o Banco Central do Brasil vai lá e define para estimular ou contrair a economia. Como é que ele faz isso? Por exemplo, se ele aumenta muito os juros, isso vai derivando para toda a cadeia produtiva. E todo mundo, eu preciso eu preciso pegar dinheiro, o dinheiro agora está mais caro, porque os juros aumentaram. Tá? Então eu tenho que derivar isso aí para toda a minha base de produção. O banco também tem ali uns juros mais caros para fazer operações com os próprios bancos, acaba que deriva tudo isso aí lá na taxa que é cobrada dos empréstimos. Empréstimos mais caros, as empresas investem menos porque pegam menos recursos com o banco, então é uma bola de neve no fim das contas, tá? Taxas de juros altas retraem a economia. Taxas de juros baixas estimulam a economia, o dinheiro fica mais barato. Então a taxa Selic serve para isso. O Banco Central fica olhando ali para números de inflação, números de desemprego, números da economia e define aí qual que é a taxa Selic justa para o momento que vai acertar e deixar a economia no melhor sentido que ele acreditar que possa ficar. Então, hoje nós temos uma taxa Selic de 10,75 ao ano. Isso aqui é a taxa básica de juros da economia de 10,75 ao ano. Quando essa taxa Selic vai caindo, você vai tendo alterações na rentabilidade da poupança. Então, quando a taxa Selic está acima de 8,5, que é o caso, tá 10,75, você tem a rentabilidade da poupança que é 0,5% ao mês mais a taxa referencial. A taxa referencial ao ano está 1,9. Tá? Então vamos trazer até isso aqui para mês, só para não complicar a leitura aqui da nossa fórmula. Tá? Então vamos trazer isso aqui. Eu estou com um ano, eu vou trazer para 12. Pronto. Ao mês é 0,16. Grosso modo está por aí. Tá? Então você já descobre que a rentabilidade da poupança ao mês é a soma dos dois. Né? Então a gente faz a soma, vamos fazer a soma correta, que é a soma financeira. Não precisa se preocupar com isso. Eu só vou fazer quanto que a poupança de fato está rendendo no mês, que é 0,7% ao mês. Tá? Fora aqui a correção. Né? Então isso aqui é a rentabilidade já com a correção. Aquele relatório do Bacen, ele não estava considerando aqui os depósitos da poupança, a rentabilidade de todo mês. Tá? Porque lá o que acontece? A poupança só rende no aniversário. Né? Aquele relatório estava ali com até o final de abril, foi o relatório que a gente pegou, só que ele sempre tem aí
uma defasagem de datas. Então a gente tinha 10 dias a menos, por isso que deu 0,4. Então a gente mostrou aquele número ali, mas a realidade é essa daqui, 0,66. Então não calcule, tá? Simplesmente a rentabilidade da poupança usando o relatório do Banco Central, porque você tem que considerar também a taxa referencial e toda a questão de calendário, tá? De aniversário aí da poupança. Então, hoje ela está rendendo 0,66, isso aqui, ó, ao mês. Só que, se a Selic continua caindo, como tem perspectiva, é provável que ano que vem, tá? Ela vai estar abaixo de 8,5%. Talvez, tá? Vamos ver aí quais são as cenas dos próximos episódios. Talvez não, talvez sim, mas se chegar abaixo de 8,5%, a gente entra em outra regra. Então, se a taxa Selic estiver menor ou igual a 8,5%, a rentabilidade da poupança vira 70% da taxa Selic mais a taxa referencial. Então, quanto que isso daria? Vamos supor que a nossa querida taxa Selic chegou lá em 8,5%. 8,5%. Então, você vai pegar quantos por cento disso? 70%. Então, 0,70 aqui. A gente descobre que a rentabilidade aqui ao ano seria 5,95. Vamos trazer essa rentabilidade aqui para mês, para a gente poder fazer a nossa conta aqui, tá? Então, 1 sobre 12, eu tiro 1 no final. A gente descobre que ao mês seria 0,48 para uma taxa Selic de 8,5. Então, vamos deixar a Selic bem aqui, ó. Então, para uma Selic de 8,5, teríamos aí 0,48 ao mês, mais esse 0,16, a gente descobriria aqui uma rentabilidade, ó, de 0,64. Então, veja bem, se a Selic sobe, você está travado aqui. Se a Selic subiu acima de 8,5, a sua rentabilidade da poupança vai ser os 0,5% mais TR. A Selic pode estar 150% ao ano, que você vai continuar rendendo 0,66. Mas quando a Selic começa a cair, aí não, aí sua rentabilidade segue ela. Olha que engraçado, né? A Selic tá caindo, não, sua rentabilidade vai seguir. A Selic chegou lá em 5%, sua rentabilidade vai cair. Tá? Então existe uma sacanagem aqui na poupança que é, ela trava a sua rentabilidade quando a Selic dispara, e você fica travado aqui no 0,66 por aí, e quando a Selic começa a cair, você não está travado. Você pode ganhar bem pouquinho, como já aconteceu quando a Selic estava em 2%. Você estava rendendo 0,27 lá na poupança. Na verdade, a TR nessa época estava até zero. Então você rendia quase nada aqui na poupança ao mês. Tá? Então existe essa questão aqui na poupança. Essa é a rentabilidade dela. E aí, deixa eu ver se eu já falo sobre isso agora, que a gente tem várias contas. Deixa eu seguir a nossa apresentação aqui, que é... Vamos continuar na apresentação, depois a gente volta para cá. Por quê? Porque na apresentação a gente faz agora o comparativo aqui. A gente já volta para essa tabela, tá? Não se preocupem. A gente faz um comparativo com a inflação. Olha só, a inflação nos últimos 12 meses, olha aqui, 3,93%. E se a poupança está rendendo 0,66 ao mês, a gente pode descobrir aqui que a poupança está rendendo perto de 8% no ano. Se é perto de 8% no ano e você teve 3,93 de inflação, você já descobriu que você, investindo na poupança, nos últimos 12 meses, não perdeu para a inflação. Muita gente ainda repete que a poupança perde para a inflação porque tem dados antigos, tá? No passado, sim, de fato ela perdeu. Hoje não está perdendo. Isso é o suficiente para você dizer assim: ah, então, Dilmato, se eu estou ganhando da inflação, vou continuar lá. Não é. Porque eu ainda vou te contar o grande problema da poupança. E é o seguinte, tem uma segurança? Tem. Qual que é a segurança? É que existe o Fundo Garantidor de Créditos, que garante até R$ 250 mil por CPF em cada instituição financeira, né? Se aquela instituição quebrar, né? Você investe num banco, e aquele banco decreta insolvência, você não perde todo o seu dinheiro porque existe um fundo que é um seguro por trás. Só que este fundo não é eterno. Ele não tem dinheiro infinito, ó. Ele tem dinheiro para arcar com 2,28% até os últimos dados que nós tínhamos aqui de 2023 somente. Ah, mas precisa de muito? Não, não precisa de muito. Ele está vivendo, ó, vários anos que ele vive assim. Só que, se a gente tiver uma crise um pouco maior, né, crise aqui no mercado financeiro, aqui não vai dar conta, tá? O FGC, que é o grande seguro da poupança, não dá conta. Então, que alternativa que você me apresenta, de Matos? É você investir na coisa mais segura que existe, né? Algo que não tem essa questão de limite de garantia, que seria, por exemplo, um investimento mais seguro,
né? E a gente vai falar sobre ele, que é o Tesouro Selic. Mas qual que é o grande problema? Porque um investimento mais seguro, ele poderia render menos, não é? Um investimento mais seguro pode render menos. Por quê? Porque você vai atrás da segurança. É assim que funciona, né? Se você busca mais segurança, você costuma abrir mão da sua rentabilidade. Mas na poupança não é assim, porque a poupança não é o investimento mais seguro. Não é um investimento mais seguro e rende menos. Então, olha que contradição. Você tem lá o Tesouro Selic, que é um investimento que você está colocando seu dinheiro ali no Tesouro Nacional, a instituição mais forte no Brasil, né? A menos provável de não ter dinheiro para te pagar. Por quê? Porque ele pode emitir dinheiro e te pagar. Então, a coisa mais segura que existe em termos de você receber seu dinheiro de volta e rende mais do que algo que tem mais risco. Não faz sentido uma coisa com mais risco te pagar menos, porque ele tem que te premiar por estar aceitando aquele risco. Entende a questão? O grande problema da poupança não é nada, inflação, rentabilidade baixa, não. O problema é que ela tem um risco, deveria estar te pagando algo, né, como é que fala? Equivalente a que é este risco. Só que existe uma coisa com menos risco, que é o Tesouro Selic, que rende mais. Então aí que não faz nenhum sentido. E a gente vai aqui para a nossa planilha justamente para a gente falar um pouco sobre o Tesouro Selic, tá? Ele é um título do Tesouro Direto, rende a taxa Selic, segurança nacional, liquidez diária, você consegue pegar seu dinheiro a cada dia. Ele não faz aniversário, né? Ah, tem que esperar um mês para render. Não, ele está rendendo todo dia. E é o investimento mais seguro do Brasil. E a gente vai para nossa planilha para eu te mostrar algumas contas aqui com esse carinha. Essa planilha, como sempre, tá? Vai estar lá no nosso drive dos apoiadores do canal. Se você quer ser um apoiador e ter acesso a essa planilha e vários outros materiais, você pode ver o link aqui na descrição, beleza? Você pode ser apoiador. Tem até um apoiador mais avançado que tem até um curso completo aqui, tá? Dentro do próprio YouTube, apenas para os apoiadores, Tesourão Apoiador. Mas vamos lá. Valor investido aqui, por exemplo, com 10 mil reais, o que que você faria? Aqui são os meses, a gente vai fazer uma simulação até 40 meses aqui embaixo. E vamos lá. Quanto que está rendendo a taxa Selic ao mês? Nós temos aqui 0,85% ao mês. Quanto que está rendendo a poupança ao mês? Vamos colocar ali, considerando a nossa taxa referencial, 0,66. Então, pronto. Agora nós temos dados aqui suficientes para fazer as nossas simulações. Investindo aqui 10 mil reais no Tesouro Selic, seu primeiro mês, ó, sua rentabilidade iria para 10,85. Deixa eu ajustar aqui esses números. A gente vai acabar chegando lá embaixo, 41. E aqui na poupança, ó, 10 mil, você teria 10.066. Aí você já fala, não, mas espera aí. Na poupança eu não tem imposto de renda, no Tesouro seria que eu tenho imposto de renda, não tem problema. Eu vou tirar o imposto de renda. E a gente vai ver a diferença aqui na prática. Se você deixar apenas um mês, você não vai ver diferença nenhuma. Mas, se você for deixando meses e meses, anos e anos, a diferença começa a aparecer. Que esse 0,85 para o 0,66 só não faz diferença no primeiro mês. No segundo já fez uma diferença aqui, já deu R$ 1 de diferença. E você vai descendo isso, né? Os mesmos 10 mil investiu apenas uma vez, ou no Tesouro Selic, ou apenas uma vez na poupança e deixou lá, deixou rolar. Supondo essas taxas que a gente tem hoje, quando chegasse aqui em 41 meses, por exemplo, a gente vai voltar aqui para os 36, que faz até mais sentido, né? Volta aqui para os 36 meses, porque faz mais sentido, porque são 3 anos exatos, né? Olha aqui o que aconteceu. No Tesouro Selic, que é esse aqui, ó, você chegou lá no final com R$ 13.584. Aí você desconta o imposto de renda, olha quanto que sobrou para você. 13.046 aqui no Tesouro Selic. Aí na poupança, olha aqui. Não tem imposto de renda, de Matos, é melhor. Não é, olha aqui. 12.662 sem imposto de renda. Então você deu uma diferença aqui. Em 3 anos que eu estou falando de uma única aplicação de 10 mil reais. Já te deu uma diferença de 385 reais aqui. Se você faz isso o resto da sua vida, essa diferença aqui é explosiva. Tá? Se você joga isso aqui lá para 360 meses, aí você vira para mim e fala, uai, Matos, por que você não joga essa fórmula para 360 meses? Então vamos fazer isso. Já que vocês pediram, a gente vai deixar essa tabela aqui uma coisa gigantesca, só para a gente conseguir fazer as nossas contas aqui. 360 meses são
30 anos. E aqui nós temos as nossas contas. Vamos ver se deu tudo certo. Uma única vez aplicando R$ 10.000. Olha que diferença que virou no fim das contas. Nós temos aqui, deixa eu pintar essa célula, ó, 30 anos. Os 10.000 viraram 213. Você desconta o imposto de renda do Tesouro Selic, sobrou aqui, ó, 183 mil. Enquanto que na poupança os 10.000 depois de 30 anos viraram 105 mil. Uai, tá bom? Tá bom, mas aqui você tem quase o dobro. Deu 77 mil reais de diferença. Olha o tamanho desse número, tá? Olha o tamanho disso. E a gente vai deixar essa planilha aqui disponível lá para os membros do canal, tá? Sem problemas. Você pode baixar, pode utilizar, pode simular com outros valores tranquilamente. Então, o que a gente viu aqui hoje? A gente viu que a poupança, como é que ela funciona? Quanto que ela rende? Eu te mostrei na planilha de fato quanto que ela rende. Tá? Um comparativo aqui com a inflação, tá? Nos últimos 12 meses. Te mostrei um pouco sobre a segurança da poupança. Falei do real problema e fizemos todas as contas, inclusive comparando com o Tesouro Selic naquela planilha que eu te mostrei. Então, esse foi o nosso vídeo. Era para você abrir a sua mente aí sobre a poupança ser de fato um lugar que você tem que tirar o seu dinheiro de lá. Deixa lá só se for conveniente, se você estiver usando dentro do próprio mês, mas se você estiver usando isso como investimento, tira o dinheiro de lá. Tá? Se você estiver considerando algo para longo prazo, que você não quer que esteja disponível ali para você passar o cartão e debitar, então pronto, põe no outro investimento, beleza? Era isso, se inscreve aqui no nosso canal, deixe o seu like também, é muito importante, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.